No livro básico da Kabbalah, o Zohar, ele explica claramente que se você produz alegria aqui embaixo, você traz alegria lá de cima. No livro sagrado do Tânia, ele explica que não é possível a pessoa cumprir a sua missão da sua vida se essa pessoa não está feliz, não está alegre. Porque uma pessoa, quando ela entra em depressão, quando ela está triste, ela não consegue funcionar, ela não trabalha, ela não funciona. Então, é óbvio que a alegria, ela pode não ser explicitamente uma mitzvah, a alegria pode não ser um mandamento divino, mas o Baal Shem Tov já dizia, já explicou em várias outras épocas e ocasiões, que por mais que a alegria não seja uma mitzvah, mas não tem como fazer as mitzvot sem ter alegria. Isso está baseado no ensinamento do Arizal, da Kabbalah. Existe um trecho na Torá que fala sobre não brachot, coisas diferentes das brachot que Deus quer dar para cada um de nós, as bênçãos divinas. E lá há uma frase que o Arizal explica de uma forma magistral. A frase que se encontra ali é a seguinte: Tachat asher lavat et Hashem Elokecha besimcha betuv levav ve'avata et oivecha. Como todo mundo entendeu a frase, então não precisa traduzir, tá? Não, vamos explicar. Tachat asher lavat et Hashem Elokecha besimcha, já que você não serviu a Deus com alegria, ve'avata et oivecha, você vai servir ao teu inimigo. Ali está se descrevendo o período em que o povo judeu vai passar pelo galuto, pelo exílio, e vai servir o inimigo. Vai estar sob o jugo, sob o comando, enfim, sob o domínio de outros povos. O Arizal explica que essa frase não está ali apenas para nos falar sobre aquilo que vai acontecer no nosso futuro, e sim para nos dar uma orientação sobre o nosso presente, porque cada mensagem que está na Torá também é para o dia a dia da gente, para agora, não só para o futuro. O que essa frase quer dizer para a gente? Então, a Arisa explica o seguinte. Trata de nos dizendo o seguinte. Como você não serviu a Deus com alegria? A Torá não está dizendo estão acontecendo coisas terríveis, ruins, o exílio, o galuta, a destruição do templo, porque você não está servindo a Deus, você não está fazendo mitzvot. O Arizal explica, não, o Passuco está dizendo que a pessoa sim está fazendo mitzvot. Mas a pessoa não está fazendo mitzvot com alegria. Em outras palavras, a Torá está nos dizendo claramente que uma pessoa que está cumprindo com a sua obrigação, está fazendo as suas mitzvot, mas não consegue fazer isso com alegria, ele, na verdade, está servindo ve'avata et oivecha. Ele está servindo ao seu inimigo. Veja bem, eu não preciso de nenhum inimigo externo. Cada um de nós tem uma alma animal dentro de si. E essa alma animal é o pior inimigo que a gente tem. Ela vive com a gente e ela entorpece, ela atrapalha a gente. Toda vez que a gente está animado, que a gente está empolgado e a gente quer fazer uma mitzvah, a nossa alma animal diz, muito bom, daqui a pouco. Tem que ser agora, daqui a pouco. E daqui a pouco você perde o embalo, perde a empolgação, pode até perder a oportunidade de fazer a mitzvah. E a alma animal esfria o ânimo da pessoa quando ela quer fazer alguma coisa divina. Então, o Arizal explica, essa frase é muito importante. A tem que servir a Deus com alegria. A gente tem que fazer as mitzvot com alegria. Porque na medida em que a gente faz as mitzvot com a cara amarrada, porque tem que fazer, porque é obrigação, o que não deixa de ser verdade, afinal de contas,
você não faz mais do que obrigação, você não está fazendo favor para ninguém, mas, com tudo isso, tem que ser feito com alegria. Porque se a gente faz uma mitzvah sem alegria, no fundo, a gente está servindo ao nosso inimigo interno. A gente está, na verdade, dando força para a nossa alma animal. Porque hoje eu vou fazer essa mitzvah sem alegria, amanhã vai ser a próxima mitzvah sem alegria, e à medida que cada coisa que eu vou fazendo sem alegria vão acumulando e acumulando e acumulando, a gente vai chegar num ponto onde a gente vai perder a vontade de fazer qualquer coisa. Porque o que não te dá alegria, você não vai querer fazer. Por mais que você seja muito obediente, que você realmente queira cumprir a sua obrigação, mas sem alegria vai ficar muito difícil. Em algum momento a pessoa vai desistir. Por isso, a Bíblia nos diz que toda mitzvah tem que ser feita com muita alegria. Por outro lado, uma pessoa pode dizer, mas como que eu posso estar alegre? Como que eu posso estar feliz? Eu tenho esse problema, eu tenho aquele problema, um é saúde, outro é parnassá, outro é várias outras coisas, não faltam, infelizmente, problemas nesse mundo. E a pessoa tem inúmeros motivos para dizer, não dá. Não tem como fazer as mitzvot com alegria. Por um lado, a gente deve dizer que quando a Torá foi entregue, o judeu disse, nascer, Nishma, primeiro vamos fazer, depois a gente vai entender. Então, realmente, sem entender, sem você saber por que você está fazendo alguma coisa, fica difícil de você se animar e ficar alegre em fazer tal coisa. Então, por um lado, a frase nascer Nishma, o fato de a gente ter que fazer por obrigação, Deus mandou e a gente aceitou isso de forma incondicional. Mas é difícil. Porque não dá ânimo. Depois de um tempo você perde a vontade. Vejam bem, você tem que ter o Nishma. Você tem que, em algum momento, estudar para entender. Só fazer as mitzvot, porque tem que fazer, é válido, é importante, é a nossa missão, mas se eu não entendo, eu não tenho como ter prazer no que eu estou fazendo. Então, por isso que a Torá diz nascer, nós dissemos para Deus, aceitamos, vamos fazer o que você mandou, Benishma, e vamos entender. Por quê? Porque o estudo de Torá te dá as condições de você apreciar o que você está fazendo. Na medida que você estuda, você entende mais a mitzvah que você está fazendo, você tem mais prazer no que você está fazendo. Eu vou dar apenas um exemplo, apesar que não sei se... Enfim, só para os amantes de Kabbalah. Tenho certeza que tem gente aqui que adora Kabbalah, então dá um gostinho de Kabbalah. A Torá nos fala que existem 7 nomes divinos, 7 nomes de Deus na Torá. Um desses nomes, o mais elevado, o mais importante, é Yud Kei Vav Kei. Em português é conhecido como o inefável tetragrama. O nome de 4 letras de Deus que a gente não pode pronunciar, que realmente a gente não pronuncia hoje em dia. Esse nome divino, Yud Kei Vav Kei, nos explica o Zohar, nos explica a Kabbalah. Ele está dentro de tudo que a gente faz. Quando nós fazemos uma mitzvah, quando a gente produz fisicamente uma coisa divina, a gente traz Deus para dentro desse mundo. E Kabbalah explica que isso se aplica especificamente a Tzedakah. Como assim? Quando a gente pega uma moedinha e coloca na caixinha da Tzedakah, esta moedinha, explica o Zohar, ela é um Yud, uma bolinha. Essa bolinha, dentro da Torá, a menor letra do Aleph Beit é praticamente também uma bolinha pequenininha, chamada Yud. Yud é a primeira letra de Yud Kei Vav Kei, o inefável tetragrama. Inefável, só para quem não entendeu, significa aquilo que não pode ser pronunciado.
Esse é um nome divino que a gente não pode pronunciar. E aí, então, a moedinha que está na mão da pessoa que vai fazer a tzedakah, ou seja lá o que for que ela vai dar como tzedakah, é um yud. É chamado de a primeira letra do nome divino. A mão da pessoa, que tem 5 dedos, ela representa a letra rei. A letra rei é a segunda letra do nome divino Yud Kei Vav Kei. E aí, então, quando eu pego uma moedinha na mão, eu tenho as duas letras, Yud e a letra rei. E agora, não basta eu segurar a moedinha. Eu tenho que pegar essa moedinha e dar para aquele que precisa, ou colocar na caixinha da tzedakah, que é praticamente uma extensão da mão do pobre. Então, quando a gente estica a mão para colocar a tzedakah, ou para dar a tzedakah para alguém, ao esticar a mão, essa linha reta forma a letra Vav, que é a terceira letra do nome divino Yud Kei Vav Kei, o inefável tetragrama. E, finalmente, a tzedakah vai para a caixinha ou para a mão do pobre. E a mão, ou a caixinha, que é uma extensão, a caixinha da tzedakah, que é uma extensão da mão da pessoa carente, necessitada, também tem 5 dedos, que é, novamente, a letra rei, que é a última letra do Yud Kei Vav Kei. Então, quando a pessoa faz o simples ato de pegar uma moedinha e colocar na tzedakah, ela escreveu o nome divino. Ela trouxe Yud Kei Vav Kei, Havai, o nome de Hashem, para dentro desse mundo, através dessa mitzvah que ela fez, que foi de colocar a moedinha na caixinha de tzedakah. Quão profundo pode ser um ato tão simples? Porque tudo que acontece nesse mundo é muito profundo. Por quê? Porque nesse mundo a gente tem a oportunidade de se conectar de uma forma inimaginável com Deus. E é um privilégio que nós, seres humanos, nós, membros do povo judeu, temos aqui, nesse planeta. Os anjos, os seres celestiais mais elevados, eles olham a gente com inveja. Se é que a gente pode falar que eles têm inveja, mas eles não têm como chegar no nível que a gente chega aqui embaixo. Quando a gente estuda a Torá, quando a gente faz uma mitzvah. Porque Deus veio até nós e nos deu a oportunidade de se conectar com Ele. Rabino Ghazali, inclusive, explicou o trecho do Zohar que diz Tlat Kashrim Kashim Dabeda Orait Bekuchabricho Israel Beoraita Bekulohad. 3 nós unem a Torá, Deus e o povo judeu. E a gente se liga com Hashem através da Torá. Tem várias explicações, não vou entrar agora um pouco mais profundamente nisso, mas a ideia aqui é a seguinte: através da nossa conexão com qualquer mitzvah que a gente faça, a gente está se ligando com o Criador do Universo. E de uma forma que nem os anjos podem fazer, nenhum outro ser espiritual mais elevado pode fazer. Só nós, seres humanos, aqui embaixo. O Tânia, o livro básico da Hassidut Chabad, explica isso da seguinte maneira. Imagine um rei. E ele está na sua carruagem, passeando pelo seu reino. E eis que ele vê na rua, largado, carente, mal, pobre na sarjeta, não tem onde dormir, está no meio da rua. E o rei, então, para a carruagem. E ele desce da carruagem e vai até o pobre. E o pobre fica assustado. O pobre, nem nos seus sonhos mais malucos, mais extraordinários, nunca podia imaginar que ele ia ter a oportunidade de falar com o rei, de ver o rei está no palácio, distante, longe dele. A diferença entre o rei e esse pobre é uma coisa absurda. E, de repente, o rei está lá. E não só o pobre teve a oportunidade de ver o rei convida o pobre para entrar na carruagem. E o pobre fica assustado. O que o rei quer de mim?
Está me levando para a carruagem. Mas ele não tem opção, o rei está mandando, e ele entra. E o rei leva o pobre até o palácio. E quando chega no palácio, ele fala que seus servos, por favor, deem um quarto para esse pobre, roupas decentes, deem um banho nele, enfim, e tragam-no à minha presença. E ele fica mais assustado ainda. Eu nunca imaginei estar próximo do rei, ver o rei. Nunca imaginei que o rei falasse comigo. E ainda me trazer o Palácio Real? Uau! E aí, depois que ele já troca de roupa, toma banho, enfim, trazem o pobre de volta à presença do rei. E aí, então, o rei diz para ele, saiba que a partir de agora eu vou te nomear o limpador de latrina real. Naquele tempo ainda não tinha banheiro, tinha latrina. A latrina tinha que ser esvaziada pelo menos uma ou duas, ou enfim, X vezes por dia. E esse pobre estava encarregado de limpar a latrina de Sua Majestade, o rei. Como você se sentiria se você estivesse no papel do pobre? Por um lado, muita gente vai dizer, limpador de latrina eu? Não, eu não quero essas coisas. Mas uma pessoa que pare para pensar vai ver, uau, primeiro, o rei tirou esse homem lá da rua, do fundo do buraco. Segundo, esse homem tem uma função, tem uma missão, tem um emprego, coisa que ele nunca teve na vida, ou nunca teve até aquele, enfim, há muito tempo que não tinha. Não só isso. Este pobre, essa pessoa simples, está tendo a oportunidade diariamente de entrar nos aposentos reais, de entrar na intimidade do rei, coisa que ministro nenhum tem oportunidade e permissão de fazer, sem ter que marcar antes uma audiência, enfim, passar todo um protocolo. Ele é um privilegiado. Ele foi escolhido para estar próximo do rei. E assim o Tânia, de uma certa forma, talvez não tão dramaticamente, mas de uma certa forma o Tânia explica que nós fomos escolhidos para ficar na proximidade de Hashem. E como que a gente fica próximo de Hashem? Porque a gente está fazendo a vontade dele. Nós temos uma missão. Hashem tirou a gente lá do fundo do buraco, para ser mais específico, em relação ao povo judeu, isso é muito claro. Nós estávamos na escravidão do Egito, Hashem nos tirou da escravidão do Egito e nos trouxe para próximo, para perto dele. E só o fato de a gente lembrar isso todo dia, e a gente lembra isso todo dia, é uma das 613 mitzvot. Ou seja, uma das 613 mitzvot que nós encontramos na Torá é lembrar diariamente, de manhã e de noite, que Deus nos tirou do Egito. E é o que a gente fala na última frase do Shema Israel. O Shema Israel, que a gente lê todo dia, de manhã e de noite. O Shema Israel termina com a frase Ani Hashem Elokechem, Asher hotzeti etchem eretz Mitzrayim, Liot lachem Elokim. Eu sou Hashem, que te tirou da terra do Egito para ser o seu Deus. Veja bem, Deus está se entregando para a gente. Deus se colocou próximo de nós, coisa que ninguém, nenhum ser em todo o planeta material e espiritual tem esse privilégio, essa oportunidade. E cada mitzvah que a gente faz, nós estamos entrando na intimidade dos aposentos reais. Nós estamos muito próximos de Deus, muito mais próximos de qualquer um que esteja meditando, flutuando, viajando. E isso, só o fato da gente poder fazer uma mitzvah, que seja, qual que seja, não importa qual mitzvah, já devia deixar a gente feliz. Eu estou tendo a oportunidade de estar próximo do Criador do Universo, de Deus.
Eu não preciso nem de recompensa para isso. Só o fato de eu estar próximo dele já é a maior recompensa. Quem não quer estar próximo do rei? Nós tivemos a oportunidade de que Deus se apresentou para a gente na entrega da Torá. A gente viu Deus, ouviu, ele nos disse o que ele queria da gente. E aí, então, cada mitzvah, cada oportunidade que a gente tem de fazer alguma coisa por Deus, que também vai incluir o que a gente pode fazer pelo próximo, e até o que a gente pode fazer por nós mesmos, que também é mitzvah, muitas vezes, já é motivo de alegria, porque eu estou cumprindo a minha missão. E essa é a diferença, basicamente, entre uma pessoa viver e uma pessoa existir. É possível que uma pessoa entre aqui neste planeta e passe toda a sua existência aqui. É possível também que uma pessoa entre nesse planeta e passe toda a sua vida aqui. Qual é a diferença? Não é a mesma coisa? Existir é ocupar espaço. Viver é não ocupar espaço. Explico. Existir significa eu sou importante, eu existo. Existe uma lei de física clara, dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço. Quanto mais espaço a pessoa ocupa, quanto mais ela quer ocupar o espaço, quanto mais importante é para a pessoa aparecer, eu tenho que estar em todo lugar, todo mundo tem que falar de mim, eu sou o cara mais importante que existe, eu tenho que ter muito dinheiro, muita propriedade, muito espaço, muitas coisas. Ela existe, porque ela ocupa espaço, e quanto mais espaço você ocupa, mais as pessoas vão ver que você existe. Mas ela não está vivendo. Viver significa a minha capacidade de abrir mão do meu espaço para cumprir a missão que eu tenho que cumprir. Porque para cumprir a missão que eu tenho que cumprir, eu vou ter que abrir mão do meu conforto. Eu vou ter que abrir mão da minha vontade, muitas vezes, do meu espaço. E abrir mão do meu espaço, muitas vezes, a pessoa vai dizer, com razão, ah, não, agora tem que fazer isso, agora tem que fazer aquilo. E à medida que a pessoa perde um pouco do seu conforto, do seu tempo, do seu espaço, do seu dinheiro, ela se sente triste, porque ela não está mais ocupando todo o espaço. Por outro lado, quando você só ocupa espaço, você não vive. Quando uma pessoa está feliz, ela tem um momento de alegria na sua vida. Seja porque ela ganhou alguma coisa importante, um jogo, enfim. Seja porque ela está num momento importante, ela casou, tem um filho, enfim, teve alguma coisa muito importante na sua vida que está deixando ela feliz. Essa pessoa, quando está feliz, a primeira coisa que ela pensa em fazer é comemorar. E para comemorar, ela tem que chamar muita gente. Porque você não comemora sozinho, você tem que comemorar com mais alguém. E na medida que você está muito feliz, você chama mais gente. E você tem que servir alguma coisa para essa gente toda. Então isso vai tirar o seu conforto, vai tirar o seu espaço, vai tirar o seu dinheiro, vai tirar até o seu tempo. Mas você está feliz de poder compartilhar isso com elas. Em outras palavras, a ideia de alegria significa que eu estou vivendo, estou cumprindo a minha missão. E a minha missão envolve tudo que tem à minha volta. Quanto menos espaço eu ocupo, mais feliz eu estou, porque eu estou fazendo a minha missão, que é justamente conseguir fazer o que Deus espera de mim, em relação a mim, ao próximo, a Deus. E para isso eu tenho que dar espaço para todo mundo. Eu tenho que dar espaço para minha família, eu tenho que dar espaço para meus amigos, eu tenho que dar espaço para os meus colegas, eu tenho que dar espaço para todo mundo. E aí o meu espaço vai ficando cada vez menor. Mas, no entanto, aí sim está a minha alegria. Ou seja, a alegria da gente está em cumprir a nossa missão. E aí a pessoa está vivendo. Ou seja, como a própria Torá diz, você tem que viver com as mitzvot. Porque é uma pessoa que o tempo todo lembra, opa, agora eu tenho mais uma mitzvah para cumprir. A cada instante ela tem a oportunidade de fazer uma mitzvah, ela está viva, ela está em ação, ela não está parada, ela não pode entrar em depressão, porque ela sempre vai ter o que fazer.
Sempre vai ter alguma coisa para fazer. Então, essa ideia é a ideia de que quando a pessoa está fazendo a vontade de Hashem, está cumprindo uma mitzvah, isso traz alegria para a vida da pessoa. Eu acredito que várias vezes eu já usei esse exemplo, vou usar pela última vez, pelo menos para agora, pelo menos para essa oportunidade. A vinda de Mashiach é um momento de alegria. Por isso que a gente diz que Ha-Simcha, a alegria, tem o mesmo valor numérico que a palavra Mashiach. Ou seja, Ha-Simcha, não sei se vocês estão conseguindo ver, Ha-Simcha, sim, tem o valor numérico 358, que tem o mesmo valor numérico que a palavra Mashiach. Cá entre nós, só para esclarecer também, a palavra Zoom, que é o meio que a gente está usando agora para passar essa aula, em hebraico também tem valor numérico. O valor numérico da palavra Zoom é 53. 53 na Torá é o número de parashiot, de porções da Torá que a gente lê toda semana. Em outras palavras, se eu quiser ir um pouco mais a fundo, a Kabbalah do Zoom, se quiser chamar assim, significa que existe esse meio de transmitir conhecimento, ideias, enfim, para muitas pessoas ao mesmo tempo, com um objetivo, de passar a Torá. Ou seja, a Torá são 53 parashiot, Zoom tem valor numérico de 53, o objetivo do Zoom é passar a Torá. Ou seja, quando a gente podia pensar, não dá mais para se reunir com as pessoas, não dá mais para juntar todo mundo e estudar a Torá, como que a gente vai fazer uma aula de Torá? Como que as pessoas vão apreciar as mitzvot, vão estudar a Torá e ficar felizes com o que elas estão fazendo, se elas não têm oportunidade de estudar? E a gente descobre que não, tem mais oportunidade de estudar. Porque, antigamente, as pessoas tinham muitas dificuldades. Rabino, eu não vou poder ir na sua aula, porque eu moro longe, eu tenho que pegar condução, e é de noite, é perigoso, e é esse horário, é outro horário, é nesse lugar, naquele lugar, esse lugar tá bom, esse lugar não tá bom, aqui tem ar-condicionado, ali não tem ar-condicionado. E muita gente deixava de participar de alguma aula de Torá porque tinha essa dificuldade. Hoje ninguém tem desculpa. À medida que a pessoa tem um aparelho telefônico, um celular, ela pode participar de uma aula de Torá em várias horas do dia, em vários lugares. Ou seja, não tem como a pessoa dizer, não tenho como fazer essa mitzvah. Tem como fazer essa mitzvah. E quanto mais você procurar, mais você vai encontrar um monte agora de aulas e de oportunidades de a gente poder até participar de minyan transmitido via Zoom. Não vou entrar nos méritos da questão agora, o quanto que vale. Ele tem validade, sim, uma longa história, não é para agora, mas vamos terminar com uma historinha rápida. Muitos dos que já participaram das minhas aulas já devem ter ouvido, mas eu acho que é uma história que é válida sempre. Para a gente lembrar. Dois grandes tzadikim, Reb Zushim Anipoli e Rav Elimelech Milizensky, eram pessoas iluminadas, pessoas espiritualizadas, pessoas especiais, pessoas finas, realmente tzadikim como não se vê mais hoje em dia. E durante uma época da sua vida, os dois resolveram fazer galut. O que significa isso? Eles perambulavam de cidade em cidade, numa espécie de ato de autoexpiação, por um lado, mas cujo objetivo maior era justamente ajudar espiritualmente as pessoas naquelas cidades onde eles tinham oportunidade de ir. As pessoas não conheciam a eles, e eles tinham oportunidade de incentivar muita gente a fazer mitzvot. Numa dessas cidades, infelizmente, houve um acidente, um episódio muito infeliz, muito triste. Eles estavam numa hospedaria e algum objeto de valor foi roubado. E eles foram acusados de terem roubado esse objeto. Eles foram levados para a prisão e colocados numa cela, junto com dezenas e dezenas de não-judeus, não exatamente pessoas muito finas, delicadas e espiritualmente elevadas. E lá estão os dois irmãos, os dois tzadikim, naquela cela cheia de criminosos, e no meio da cela tinha um balde. E esse balde tinha um conteúdo que eu não preciso explicar, que a gente já falou sobre latrina hoje, parece que o assunto é recorrente.
Enfim. E aí, aquele balde no meio da cela, um cheiro. E um irmão olhou para o outro, Rabi Zusha olhou para Rav Elimelech e disse, não dá. E começou a chorar. E Rav Elimelech se vira para o irmão e diz, não dá o quê? Está chorando por quê? Não dá. Não dá para fazer nenhuma mitzvah por aqui. Por que Deus colocou a gente num lugar desses? Aí o Rav Elimelech perguntou, não estou entendendo. Qual é o teu problema? Meu irmão, não está vendo esse balde aí, esse cheiro horrível? É proibido estudar a Torá nesse lugar. É proibido rezar num lugar desses. Que mitzvah que eu vou poder fazer aqui? Nenhuma. Por que Deus me colocou num lugar desses onde eu não posso fazer mitzvah nenhuma? E começou a chorar. Novamente. E Rav Elimelech se vira para o irmão e fala, eu não estou entendendo. Por que você está chorando? Por que você não pode estudar a Torá? Por que você não pode rezar? E ele diz, mas você não está vendo? O balde, o balde. Ele diz, sim, o balde bate. Reza, qual é o problema? Mas meu irmão, não pode rezar. Com isso não pode estudar a Torá. E aí o Rav Elimelech, o irmão, se vira para ele e diz, mas por que não pode estudar? Porque Deus mandou, Deus proibiu a gente de rezar num lugar desses. Isso quer dizer que se você não rezar aqui, e se você não estudar a Torá aqui, você está fazendo a vontade de Deus. E ele disse, sim. Essa é a sua mitzvah. A sua mitzvah nesse lugar é não rezar e não estudar a Torá. De repente, a ideia, uau, fantástico! Mesmo no lugar onde eu não posso estudar a Torá e eu não posso rezar, é proibido, Deus não quer, mesmo num lugar desses, eu estou fazendo a vontade de Deus, porque eu não estou rezando, eu não estou estudando. E Rabi Zusha entrou em êxtase. Ele ficou tão feliz, tão alegre, de que ele, mesmo naquele lugar imundo, ele podia fazer essa mitzvah de não rezar, de não estudar, que ele começou a dançar com o irmão. E os dois começaram a dançar. E os criminosos em volta olharam para eles como, esses aí não estão batendo bem na cabeça. E essa barulheira toda deles dançando e cantando chamou a atenção do carcereiro, que não era nenhuma flor que se chegue. E chega o carcereiro. Que bagunça é essa? O que está acontecendo aqui? Que barulheira é essa? Os outros criminosos, apesar de serem criminosos, temiam muito a esse carcereiro. E eles ficaram... O balde. E o carcereiro não está entendendo. Essa bagunça inteira é só por causa do balde? Estão dançando em volta do balde, deve ser o balde. Eu vou acabar com essa bagunça logo de uma vez. E o carcereiro foi lá e tirou o balde. Você aprende dessa história que quando você está besimchá, quando você está com alegria, todos os problemas vão embora. Aquilo que era um problema, deixou de ser problema, porque você estava feliz. Então, quando eles estiveram alegres de poderem fazer a mitzvah, de não fazer mitzvah nenhuma, quando tinha o tal do balde, Hashem ajudou e tirou o balde. Isso significa que a alegria traz a solução. A alegria traz a salvação. O fato da pessoa estar comemorando a vitória traz a vitória. No bom sentido. O fato da pessoa estar feliz antecipadamente já traz a coisa boa. Como o próprio Zohar disse, quando você produz alegria aqui embaixo, você traz alegria lá de cima. E, infelizmente, o contrário também. Por isso que é muito importante a pessoa pegar a alegria e botar a alegria no dia a dia. Porque essa alegria vai trazer a solução para os problemas. Eu não consigo ver a solução, traz alegria. E é isso que a gente diz, que Mashiach está ligado com a alegria. O valor numérico da palavra Mashiach é o valor numérico de a alegria. Ou seja, a verdadeira alegria. Então, que Hashem ajude a todos nós, que a gente possa ter sempre alegria na nossa vida, alegria ao fazer as mitzvot, alegria de transmitir Torá para os outros. Cada um que aprendeu um pouquinho tem já muita coisa para transmitir para os outros também. E com essa alegria, com certeza, a gente vai ter o mérito
de quanto antes poder estar com Mashiach em Jerusalém, no terceiro Beit HaMikdash, Mirab Ameno. Amém. Amém.